Obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria de colocar algumas questões, de uma forma breve, agora enquanto deputada pelo PCP. E a primeira questão que eu gostaria de abordar é porque tem a ver com o seguinte: no início da sua apresentação, aliás, e não é a única pessoa que nós já convidamos para vir aqui manifestar a sua opinião, que também tem essa opinião, ou seja, refere-se à lei que ela tem um objeto alargado, até se poderia dizer ambicioso, mas depois no seu corpo, no seu conjunto, acaba por centrar mais nos aspectos que estão relacionados com os ensaios clínicos. O que eu gostaria de lhe perguntar é se considera que, tendo em conta essa avaliação, se deveríamos efetivamente trabalhar, ou se esta lei a sair, ou aquilo que há de ser o seu resultado final, se deveria cingir somente aos ensaios clínicos, tendo em conta que depois os restantes aspectos são menos desenvolvidos, ou se deveríamos procurar, de facto, tendo em conta o seu objeto ser mais abrangente, se devíamos ainda procurar em sede de especialidade a poder trabalhar também essa vertente, porque da opinião há, de facto, a investigação clínica vai para além daquilo que são os ensaios clínicos. Gostaria de ouvir a sua opinião. E se considera, caso considerar, de facto, devemos trabalhar nessa perspectiva mais alargada, o que é que seria fundamental que constasse no texto? A segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer prende-se com aquilo que nos disse sobre os centros de estudos clínicos, que deveriam ter, do que eu percebi, um papel, referindo-se que são minorizados. Do que eu depreendi é que deveriam ter um papel, ou deviam ser mais envolvidos neste processo de avaliação e de aprovação do ensaio clínico. Eu gostaria de perguntar concretamente, caso tenha feito a leitura correta da sua opinião, de que forma é que poderíamos concretizar na lei. Porque às vezes eu pergunto isto porque muitas das vezes vem um conjunto de opiniões, que a lei devia ser mais assim ou mais assado, mas por vezes depois é necessário também concretizarmos. Não é? Ou seja, em termos concretos, o que é que nós precisávamos? Falou nos direitos e nos deveres em relação ao Centro de Estudo Clínico, mas gostaria de lhe perguntar concretamente em que parte do processo, efetivamente, é que o Centro de Estudo Clínico devia intervir e não deveria ser posto de parte. De certa forma, a terceira questão que eu gostaria de colocar já foi de alguma forma colocada, mas eu vou pô-la numa outra vertente. Tem a ver com a sua opinião do encurtamento dos prazos, sobre esta questão do encurtamento dos prazos, porque de facto também tem sido uma matéria bastante discutida, temos opiniões de facto que este é um aspecto importante para podermos desenvolver a investigação clínica e por conseguinte os ensaios clínicos e podermos ter mais ensaios clínicos, mas eu vou-lhe colocar de uma outra vertente que é a seguinte: na sua opinião, o que é que faz falta ao país, ou o que é que nós precisamos ter nas nossas instituições, ou que medidas é que deveríamos ter concretas para de facto podermos potenciar a investigação clínica em Portugal, e podemos também referir isto concretamente em relação aos ensaios clínicos, porque como disse, ou seja, há quem pense e quem acha que a questão dos prazos é estratégica nesta matéria, mas já temos tido aqui outras opiniões, nomeadamente referente aos meios e aos recursos que são necessários alocar às instituições, ou neste caso ao Centro de Estudos Clínicos, para que possamos ter de facto o desenvolvimento destas matérias no nosso país. Bom, eram estas as três questões que eu gostaria de colocar. Passo então a palavra ao Dr. João Oliveira